Boa noite, estamos aqui hoje para discutir os 3 princípios fundamentais da modelagem financeira. Então, pessoal, para a gente começar, quais são os 3 pilares fundamentais que a gente chama, pessoal? Quando a gente fala de pilares fundamentais de receitas, custos e investimentos, é o que a gente está tentando entender o que acontece na vida real naquele projeto ou empresa que a gente está representando em um modelo financeiro. E o principal que a gente vai avaliar é para quem aquele projeto ou aquela empresa vende, de quem aquele projeto ou empresa compra, isso é o operacional do projeto, e como são feitas decisões de investimento, que são ativos que vão gerar resultado, gerar fluxo de caixa ao longo do tempo e da vida daquele projeto da empresa. Isso é o core, o coração ali da modelagem financeira que a gente precisa entender. Para quê? Para ir discutir como eu vou financiar esses investimentos e esse fluxo de resultados operacionais que vão gerar esse projeto ou empresa que a gente está analisando. Então, eles são fundamentais para a gente conseguir discutir o que acontece ali, o que quer que seja que a gente está analisando, e a partir daí poder tomar decisões de como financiar essa atividade ali no mundo real. E dessa forma, a gente consegue evoluir para discutir não só como vou financiar, com quanto de capital próprio, com quanto de dívida, mas sim discutir o que cabe dentro de prazo da dívida, prazo de amortização de juros, estratégias de financiamento, tipos de financiadores que vão financiar esse tipo de projeto, para que a gente consiga tirar conclusões e criar uma estratégia de execução desse projeto. Esse é o objetivo no final do dia. E a modelagem financeira, o objetivo dela não é simplesmente prever o que vai acontecer no futuro, mas sim tomar a melhor decisão com as informações que a gente tem hoje no presente. Começando aqui por receitas. O que a gente está falando de receitas? É basicamente para quem aquela empresa ou projeto vai vender e solucionar um problema de um cliente. Então, seja a produção de um bem, um produto, seja a prestação de um serviço, tem alguém querendo comprar e vai ser determinado por quê? Por preço e quantidade. E aí que a gente tem que tomar cuidado nessas premissas de entender para qual público-alvo a gente está vendendo aquele produto ou serviço, qual é a forma de competição que acontece naquele mercado, se aquele preço é um preço competitivo ou não, se a empresa compete por custo ou compete por diferenciação, qual é a estratégia, a natureza competitiva daquela empresa ou projeto, para a gente poder tirar conclusões sobre o crescimento daquela receita e as premissas que compõem ela. E, no ponto de vista de volume vendido, é também entender o que é demandado por aquele mercado em específico. Então, se aquele mercado demanda X quantidades, qual é o percentual que eu represento daquele mercado ao vender tantas quantidades na minha projeção? Isso é importante para a gente entender se aquela projeção é realista ou não, ou se a gente está cometendo um erro que vai ser sempre acumulado ao longo dos anos projetados ali naquele modelo. E é essencial que a gente entenda, é muito importante a gente entender qual é o racional de demanda por trás. São formas de interpretar o dado e projetar o dado que a gente precisa estar sempre atento, não na sua aplicação, mas muito mais atento nas suas limitações. Isso é o mais importante, estar preocupado e sempre fazendo uma dupla checagem naquela informação que está sendo colocada ali dentro. E do ponto de vista de custos, é a próxima linha, né, que a gente vai interpretar e identificar. E quando a gente fala de custos de modo geral, são custos e despesas. Custos e despesas têm uma diferença importante, né, porque o custo é aquilo que está relacionado diretamente à operação daquela empresa ou projeto. Despesas são aqueles desembolsos que estão indiretamente ligados àquela operação ou projeto. E a base de comparação é fundamental. A gente conseguir selecionar concorrentes, mercados correlatos, comparar o mercado, por exemplo, no Brasil com mercados já mais maduros, o que aconteceu em um mercado mais maduro, como foi a transição daquela indústria para a gente entender a dinâmica de custos e despesas daquela indústria e trazer uma realidade, por exemplo, no Brasil, onde o mercado ainda é muito aquecido, para onde vai tender essas margens que estão sendo projetadas. E além disso, é importantíssimo a gente ver o grau de alavancagem operacional.
E quando a gente fala em alavancagem operacional, é o quanto de custo e despesa fixa aquela companhia tem na operação. O grau de alavancagem operacional é uma variável imprescindível para se avaliar o risco de atuação operacional daquela companhia ou projeto que a gente está modelando. E principalmente a variação também para fornecedores de custos e despesas, né? A gente tem que olhar quantidade e preço também. Isso vai impactar e vai trazer mais risco na manutenção daquele fluxo de caixa que a gente está projetando. O segundo pilar aí de custos e despesas é imprescindível para a gente entender margens e entender qual é a capacidade de geração de fluxo de caixa operacional da companhia, ok? E vamos para o terceiro pilar agora, o pilar de investimentos. Quando falamos em investimentos, a gente está questionando quais são os ativos que a companhia ou o projeto deterá que gerará resultado no futuro. Então, os investimentos que foram feitos em imobilizado, em edifícios, o que seja o ativo que vai gerar resultados em um determinado período, em que a gente não vai contabilizar isso apenas como um custo, uma despesa, mas sim a gente vai contabilizar como um ativo e depreciar esse ativo ao longo do tempo. Isso é muito importante para a gente entender quais são, né, as decisões de investimento que vão ser tomadas naquele projeto ou naquela empresa, para entender onde a gente vai se financiar. Nessa visão de investimentos, o que a gente está preocupado na modelagem? A gente entender o que é vida útil do ativo. Eu estou fazendo um investimento que vai me gerar resultado durante um certo período. Como eu vou projetar essa vida útil? Como eu vou reconhecer isso como um custo de depreciação, uma despesa de depreciação? Como isso vai se comportar numa demonstração contábil, numa demonstração fiscal? E isso são tomadas de decisão importantes para a gente entender como isso impacta o quê? O fluxo de caixa no final das contas. Nosso objetivo com a modelagem é tomar decisão e explicar essa decisão para terceiros. E essa decisão tem que ser embasada no quê? Na incerteza do fluxo de caixa futuro e no tempo que vai demorar esse fluxo de caixa futuro. Então lembra que time is money, cash is king. Tempo é dinheiro e fluxo de caixa é rei. A gente fez essa brincadeira na live. Então o que a gente está preocupado é quanto de caixa vai entrar no futuro e quanto tempo vai demorar para esse fluxo de caixa entrar. E a taxa que a gente vai descontar esses fluxos de caixa futuro é uma taxa que adequadamente remunera o risco que a gente está correndo pela incerteza daquele fluxo de caixa no futuro. Então, um bom gestor de risco, um bom modelador financeiro é aquele não que foge do risco ou não toma decisão, mas sim aquele que adequadamente remunera o risco percebido e consegue discutir os principais riscos que possam afetar aquela projeção e aquela modelagem. E o que é importante entender, o tempo de depreciação, eu posso ter dois tempos de depreciação diferentes. Eu posso ter o tempo contábil, onde eu registro contabilmente aquele ativo ao longo da vida útil dele no meu balanço, e posso ter também o tempo de vida útil fiscal, em que a gente usa uma outra metodologia de depreciação para fins de otimização fiscal de pagamento de tributo. Quanto mais eu deprecio, mais rápido deprecio, mais despesa de depreciação eu tenho, menos tributo eu vou pagar no meu resultado da companhia. E dessa forma, eu pago menos imposto no começo do projeto, isso depois é revertido mais para o final do projeto, mas como a gente falou, time is money. Quanto mais cedo eu economizo desembolsos de caixa, melhor é para o resultado daquele projeto. E para a gente fechar essa visão de investimentos, né, para a gente modelar o investimento, a gente tem que saber fazer duas perguntas. Como esse investimento vai contribuir para a geração de fluxo de caixa daquele projeto ou empresa e como aquele investimento vai ser financiado. É muito importante que a gente tenha, para cada uso de recursos, uma fonte identificável. Então, como aquele investimento que vai desembolsar tanto de caixa durante tanto tempo, como ele vai ser financiado. Eu vou ter uma linha de financiamento, como eu escolho essa linha, como eu caso o meu ativo com o meu passivo. Então, o ativo, eu tenho ali um investimento que vai durar tanto tempo, eu quero financiar aquele ativo com um passivo adequado
que vai acompanhar a geração de fluxo de caixa daquele ativo ao longo da vida dele, de acordo com o quê? Com uma estrutura de capital que a gente vai definir como mais importante ali para aqueles objetivos que a gente tenha naquela modelagem específica. Essa decisão de investimento vai questionar qual é a fonte de financiamento necessária e isso vai impactar no quê? No custo financeiro que essa decisão de financiamento vai gerar, né? Isso vai afetar o quê? As despesas financeiras das nossas projeções e a gente entender quanto que a gente está pagando para aqueles provedores de capital. E no final do dia, o mais importante é a gente entender, né, efetivamente aquele fluxo de caixa, né, vai ser distribuído para quem? Para os provedores de capital. O objetivo de um projeto de uma empresa é gerar retorno, gerar resultado e valor para o seu acionista. Como a gente define essa estrutura de capital, é importante a gente ter uma referência tanto de mercado quanto da capacidade da gente levantar o funding. E lembrando, pessoal, o modelo aceita tudo. O Excel aceita ali qualquer premissa. Se a gente não estiver atento na realidade, no que acontece no mundo real, na capacidade de negociação que eu tenho com a contraparte que vai me fornecer aquela estrutura de dívida, ou aquela debênture, ou financiamento de equipamento, ou com um levantamento de capital de sócios com terceiros, eu posso colocar o que eu quiser no modelo, mas se a realidade não for essa, eu vou lá na frente ter um problema, né, no mundo real. Então, sempre a gente tem que entender que a modelagem é uma ferramenta de tomada de decisão estratégica. E essa ferramenta, quanto mais vinculada e testada no mundo real, melhor ela se torna e mais eficaz ela fica. Então falamos aqui dos 3 pilares principais: receitas, custos e investimento.